Era julho de 1952, plena Guerra Fria. O mundo tremia com a ameaça nuclear soviética, mas o que estava prestes a acontecer sobre Washington D.C. não veio de Moscou. Bom, numa madrugada de sábado, os radares do Aeroporto Nacional de Washington captaram algo simplesmente impossível. 8 objetos voando em formação sem identificação direto para a Casa Branca. Os operadores de radar esfregaram os olhos, verificaram os equipamentos e chamaram os superiores. Os objetos continuavam lá, rápidos demais, manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Pilotos da Força Aérea foram acionados e o que viram naquela noite mudou tudo. E o governo americano passou as próximas décadas tentando apagar isso da memória. Fica até o final porque o que o FBI registrou nos arquivos secretos vai te deixar completamente sem resposta. Bom, para entender a dimensão do que acontecia em Washington, você precisa saber em que mundo aquelas pessoas viviam. Simplesmente era o ano de 1952. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa corrida armamentista sem precedentes. Qualquer objeto não identificado no céu era potencialmente uma ameaça de guerra. Mas algo ainda mais perturbador vinha acontecendo desde o incidente de Roswell em 1947, 5 anos antes. Os relatos de objetos voadores não identificados explodiram pelo país e o governo criou o Projeto SYNC, depois o Projeto Grudge. E em 1952 estava em andamento o Projeto Blue Book, uma iniciativa oficial das Forças Aéreas para investigar e classificar esses incidentes. Mais de 2.000 casos documentados, centenas sem explicação, e então Washington aconteceu. O que diferencia esse caso de qualquer outro na história não é apenas o que foi visto, é onde foi visto e quem viu, e o que o governo fez e deixou de fazer depois. 19 de julho de 1952, às 11h40, sala de controle de radar do Aeroporto Nacional de Washington. Edward, controlador de tráfego aéreo, olhou para sua tela e viu algo que não deveria estar ali. 7 pontos brilhantes movendo-se em direção ao espaço aéreo proibido de Washington. Nugent chamou seu supervisor Harry Burns e Burns ficou completamente em choque. Os objetos voavam a velocidades variáveis e às vezes lentamente como helicópteros e de repente aceleravam a mais de 12.000 km por hora. Para você ter noção, os aviões de combate mais rápidos da época não passavam de 1.100 km por hora. Burns imediatamente acionou o radar do aeroporto de Andrews, bases da Força Aérea a poucos quilômetros dali. Confirmação imediata, eles também captaram os objetos. 3 radares independentes, o mesmo fenômeno na mesma hora, mesmo lugar. Às 00h30, pilotos foram enviados para investigar. O capitão Casey Perman descreveu o que viu com frieza, de quem não acreditava no que estava falando. Abre aspas, havia 6 luzes como estrelas caindo, mas subindo, e então sumiram no segundo. Fecha aspas. Outro piloto, o tenente William Peterson, tentou interceptar e os objetos sobre a Casa Branca, e ele os viu, tentou segui-lo, mas foi cercado. Ele transmitiu ao controle, abre aspas, preciso de autorização para atirar. E a resposta do controle foi silêncio, porque ninguém sabia o que responder. Se o governo esperava que aquela fosse uma noite isolada, estava enganado. Em 26 de julho de 1952, uma semana depois, a mesma cidade, mesmos radares, eles simplesmente voltaram. Desta vez em maior número e desta vez a cobertura da imprensa foi completamente inevitável. O Washington Post, o New York Times e dezenas de jornais ao redor do mundo estamparam a história na primeira página. Objetos misteriosos sobrevoam Washington. Essa foi a postagem do Washington Post em 28 de julho de 1952. A histeria pública foi imediata. Telefones do Pentágono não paravam. Cidadãos relatavam ver as luzes a olho nu. E fotógrafos também capturaram as imagens que até hoje não têm explicação consensual. A Força Aérea enviou seus caças mais rápidos, o F-94 Starfires. Os pilotos confirmaram o contato visual e relataram a mesma coisa. Os objetos manobravam como nada, que eles conheciam e desapareciam quando eram aproximados.
A pressão política atingiu um limite. Era hora do governo dar uma resposta. E então, em 29 de julho de 1952, Pentágono, a maior coletiva de imprensa realizada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o general John Sanford, chefe da inteligência da Força Aérea, enfrentou mais de 100 repórteres. As câmeras simplesmente filmaram tudo, e a explicação oficial: inversão térmica, um fenômeno atmosférico que poderia fazer com que radares captassem objetos inexistentes e que pilotos vissem reflexos de luz. Agora, 3 radares independentes, pilotos com contato visual, inversão térmica, será que realmente foi isso? Bom, os próprios meteorologistas consultados pelo governo disseram que a inversão térmica registrada naquela noite era fraca demais para causar os efeitos descritos. O capitão Edward, chefe do projeto Blue Book na época, escreveu em suas memórias publicadas anos depois que a explicação foi dada para acalmar o público, não porque era verdadeira. Nas palavras do próprio Rupert, a explicação foi conveniente, mas não foi honesta. Décadas depois, com a desclassificação de documentos pelo Freedom of Information Act, pesquisadores conseguiram acesso aos arquivos que o governo preferia que nunca fossem lidos. E o que eles encontraram foi simplesmente perturbador. Primeiro, o FBI tinha um arquivo especial sobre o caso Washington, e neles agentes registraram que a explicação oficial da inversão térmica foi questionada internamente por outros agentes do próprio governo. Segundo os documentos do projeto Blue Book, mostram que, de todos os casos investigados em 1952, o caso Washington foi categorizado como desconhecido, completamente sem explicação. A própria Força Aérea Americana admitiu: não sabemos o que era. Então, terceiro, e talvez o mais impactante, em 1969, o projeto Blue Book foi encerrado. O governo confirmou que o caso de julho de 1952 em Washington permanecia sem explicação satisfatória. E em 2021, quando o Departamento de Defesa americano liberou os primeiros vídeos de UASP, fenômenos aéreos não identificados, a linguagem usada pelos militares era estranhamente familiar. Objetos com manobras impossíveis, velocidades absurdas e sem propulsão visível, sem origem completamente conhecida. E 70 anos depois, a mesma descrição, e ainda assim sem resposta. Então, o que foi o caso Washington de 1952? A explicação cética diz: fenômenos atmosféricos, mau funcionamento de equipamentos, estresse de piloto numa era de paranoia coletiva da Guerra Fria. A explicação que o governo nunca conseguiu fechar diz: não sabemos. E há uma terceira possibilidade que ninguém no poder parece que querer discutir abertamente. E se alguém sobrevoou o centro de poder dos Estados Unidos e simplesmente esse alguém não era humano? Bom, eu não estou dizendo que era. Estou dizendo que os dados documentados, registrados, confirmados por múltiplas fontes independentes, não foram explicados de forma satisfatória até mesmo nos dias de hoje. Quando 3 radares independentes, múltiplos pilotos treinados e dezenas de civis veem a mesma coisa ao mesmo tempo, a questão não é se aconteceu, a questão é o que era. Bom, o caso Washington de 1952 não é simplesmente uma teoria da conspiração, é uma história documentada e são arquivos abertos, são testemunhos de militares e são radares que simplesmente não mentem. E é um governo que até hoje não deu uma resposta convincente. O que eu quero saber é: o que você acha? Você acredita que foi um fenômeno simplesmente natural? Ou simplesmente algo que não deveria estar ali? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se esse vídeo te fez pensar, te fez sentir algo, compartilha com a pessoa que também precisa saber essa história. Porque quando mais gente souber, mais difícil fica de ignorar. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Este canal existe para investigar os casos que o mundo, simplesmente oficial, prefere esquecer. Se isso te interessa, já sabe o que fazer. Se inscreve e ativa o sininho.